grande trono branco. Na semana passada, nós estudamos um tema que chamamos "É possível entender a mente de Deus?" E nós vimos algumas realidades que nós, como seres finitos e pecadores, não temos compreensão total. Nós vimos que Deus usa o sofrimento, muitas vezes, e nós não conseguimos entender por que Ele usa, em muitos casos específicos. Nós vimos da soberania de Deus, que Deus governa cada detalhe, de que não há nada que não esteja debaixo do controle dEle, cada detalhe das nossas vidas, da minha e da sua, e de cada homem e mulher que já pisou sobre essa terra. Deus conhece e controla tudo. Como é que a gente pode entender isso? Nós não podemos. E hoje nós vamos ver um outro tema que é muito difícil de compreendermos. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas é melhor não apresentá-lo, é um pouco pesado. Mas é de um comediante americano chamado George Carlin. Ele foi muito famoso e morreu em junho de 2008. E ele diz, ele era anticristão, era um ateu e anticristão, e adorado por muitos americanos, porque ele não media palavras em blasfemar do Deus da palavra. E há um momento no vídeo que ele diz que esse Deus vai condenar aqueles que não recebem, e ele, falando para milhares de pessoas, fazendo piada do Deus da palavra, e questionando a justiça e o amor de Deus. E ele diz: olha, esse Deus ama você, e todo mundo, você ouve a multidão dando gargalhadas das blasfêmias. E aí você vê nos comentários, tem no YouTube o vídeo, de várias pessoas concordando e assinando embaixo. A questão que ele levanta é como é que um Deus que se diz amor, Ele é Deus, é amor, a palavra diz. Como é que esse Deus que é amor condena eternamente? E não é uma resposta que nenhum de nós pode trazer e compreender totalmente. A ideia da condenação eterna, ela é difícil de compreender, e não é por acaso que muitos pastores jamais tocam no assunto, jamais abordam o tema, porque ele é muito pesado. Acontece que todo pregador deve e é chamado para anunciar toda a palavra. Mas hoje, via de regra, só os chamados fundamentalistas falam da realidade do inferno. Eles são também conhecidos como legalistas. Mas nós vamos ver, de acordo com a palavra, que aqueles que não anunciam, que não tratam, por não entenderem, por não concordarem, eles têm uma responsabilidade sobre eles de anunciar essa verdade. É claro que nenhum pregador da palavra tem prazer em tratar disso. Não é possível. Mas nós temos que anunciar, porque a palavra de Deus anuncia de maneira absolutamente clara. Irving Lutzer, um desses pastores
fundamentalistas, menciona um evangelista que justificou, ele disse: muito mais pessoas chegam à salvação em Cristo quando você trata do amor e não do julgamento de Deus. De onde ele tira essa base, esse evangelista, para falar disso? Da opinião dele. É uma opinião dele. Erwin Lutzer diz, mas as pessoas não têm compreensão do tamanho do amor de Deus quando verem, sem entender o tamanho da santidade desse Deus. E quando nós olhamos para ele, esse Deus, como nós somos pecadores, nós não temos a menor ideia de do que isso significa. E que mesmo assim esse Deus manda o Filho dele sem pecado para nos salvar, aí nós vamos entender esse amor. Nós também não conseguimos entender o tamanho dele. Muitos hoje, como esse e tantos outros, tripudiam em relação à verdade da palavra de Deus. E como tem isso acontecido, meio jovem, blasfêmias contra o Deus da palavra. Conversando com uma mulher evangélica, esse pastor Erwin Lutzer, evangélica, disse: eu não acredito no inferno, porque o Deus do amor, ele não pode permitir o inferno. E aí ele diz: olha, eu vou respeitar a sua opinião, mas Jesus fala pelo menos 11 vezes do inferno nos evangelhos, e por favor não me entenda mal, eu vou ficar com Jesus, e não com o que você entende. O fato é que as pessoas vêm a Cristo não porque eu escolho um tema para falar para alguém crer. Ninguém crê ou ninguém é santificado porque conheço aquela pessoa. Olha, eu conheço muito bem a Márcia, eu sei que esse assunto, se eu falar, ela vai ser santificada. Ou eu conheço fulano de tal que não crê ainda, se eu chegar com esse assunto, ele vai crer. Deus não faz assim. Deus usa toda a palavra dele, e a maioria das vezes nós não fazemos ideia de como ele age. E às vezes, quando eu tento apresentar algo que aquela pessoa vai crer, Deus mostra: você não faz nada para ninguém crer. Eu uso toda a minha palavra. Nós precisamos apresentar toda a palavra de Deus. Quanto devamos fazer como Paulo, e em nosso primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 9, eu vou estar projetando os textos aqui. Então quer dizer que nós não devamos apresentar e tentar apresentar de maneira clara? Não, Paulo fez isso, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 22, olha o que ele disse: porque embora seja livre de todos, fiz-me de escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E aqui ele começa a detalhar como ele agiu com pessoas de vários níveis de religiosidade, de conhecimento. Ele não quer dizer então que eu vou falar qualquer coisa, não, eu quero falar o melhor possível, apresentar o evangelho de maneira mais clara para aquela pessoa. Ele diz: eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Paulo era um judeu antes de crer no evangelho. Paulo estava debaixo da lei antes de crer no evangelho, mas quando ele ia apresentar o evangelho para esses grupos, ele procurava falar na linguagem deles e mostrar: nem judaísmo, nem lei podem salvar você. Eu mostro a lei, isso eu conheço, então eu apresento. E aí ele continua: para os que estão sem lei, os gentios que não tinham a palavra de Deus, eu tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, porque a lei de Deus mostra o caráter do meu Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então ele estava fazendo de tudo para ganhar aquelas pessoas. Para quem? Para Cristo, para que elas pudessem receber a Jesus, assim como um dia ele recebeu. Com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. E aí ele diz: eu fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Por isso que a gente dá um CD, dá um DVD, ora por aquela pessoa, pede ao Senhor uma estratégia para falar do evangelho. Nós temos que fazer de tudo sim para apresentar o evangelho, mas com a consciência, com a convicção de que nós não podemos convencer
absolutamente ninguém. Nós não temos essa capacidade. Por isso que eu oro aqui antes, Senhor, revela pelo Teu Espírito, porque a minha argumentação, com quanto eu deseje, não posso convencer ninguém. Paulo vai dizer exatamente isso também em Romanos 9. Olha, ele faz de tudo para com todos. Mas olha o que ele diz em Romanos 9, versículos 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo que eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, e esse é o sentimento de todo aquele que crê, quando vê um amigo, um familiar que não crê ainda. Uma grande tristeza e angústia no meu coração de saber que aquela pessoa ainda não crê. E Paulo tinha isso com os judeus, os da linha dele, ele era descendente, era judeu. E ele diz assim: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Eu faço de tudo, se possível fosse, eu morreria para que eles pudessem crer. Mas o que ele está dizendo com isso? Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu faço de tudo, o meu maior desejo, mas eu não posso fazer isso. Eu quero dizer com isso o quê? Que não somos nós que definimos qual tema das Escrituras levará um ímpio à salvação ou um cristão à santificação. Quem opera o querer e o realizar é Deus, na pessoa do Espírito Santo, de acordo com a sua palavra, não com o meu argumento, não com o que eu escolho, mas com a palavra dele. Eu devo me submeter à palavra dele, apresentar a palavra dele e deixar que ele haja. Mesmo que eu não deixe, ele não vai deixar de agir. Ele faz mediante a palavra dele. Um livro de um irmão Charles Henry Mackintosh, do século XIX, ele diz assim: eu gostaria de continuar insistindo com os leitores, ele está falando da vinda do Senhor e tratando desse assunto, no fato de que não se trata de modo algum de uma questão de opinião humana ou de uma diferença de interpretação entre até mesmo os homens mais capazes. Trata-se, na verdade, de uma questão de ensino e autoridade das Escrituras. Nós temos que falar da palavra, anunciar a palavra, porque Deus age pela palavra. Tem existido, existem e existirão, ele está falando isso há 200 anos atrás. Escolas de doutrina, variedades de opiniões, manifestações. Eu não falo disso porque isso é falta de amor, não. Existem várias linhas, mas o que ele quer dizer, o claro dever de todo filho de Deus e de todo servo de Cristo é se submeter em santa reverência e dar ouvidos à voz de Deus nas Escrituras. Deus não fala por opinião de homens, Deus fala pela palavra dele. Por que essa introdução? Porque essa verdade é muito dura. Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 a 15. É um relato claríssimo, a descrição é claríssima. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo.
Versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. O autor do livro Apocalipse, que nada mais é do que a palavra revelação, é João, o apóstolo do amor. Mas o autor do livro é o Espírito Santo que dirigiu João. E mais, é o próprio Jesus que se manifestou a João para escrever o que ele escreveu em Apocalipse. João está preso em Patmos, uma ilha da Grécia, e ele está preso por causa do Evangelho. O ano mais ou menos 90 depois de Cristo, já havia passado 60 anos da ressurreição de Jesus. Jerusalém estava em ruínas. O templo havia sido totalmente destruído. Jesus havia profetizado mais ou menos no ano 32, 33, que não sobraria pedra sobre pedra. João ouviu Jesus dizer isso. E no ano 90, no ano 70, João constata isso, que o império, isso não está na Bíblia, isso está nos livros de história para quem quiser ver. O Império Romano destruiu totalmente aquele templo, e não ficou ali pedra sobre pedra, igualzinho Jesus disse. E aqui, o último livro da Bíblia, no ano 90, onde os cristãos eram perseguidos, mortos, martirizados. João tem uma visão dada pessoalmente por Jesus, e aqui é o final da carta. Antes do capítulo 20, você vai ver todo o controle de Deus na história. Vai falar de coisas que nós não gostamos, que Deus se vinga contra aqueles que são contrários, que Deus derrama as taças da ira dele. E irmãos, misericórdia. As taças da ira, Deus derrama, e aí você lê aquilo e fala, não é possível que as pessoas numa situação dessa não se arrependam. E a Bíblia diz que aqueles homens e mulheres, debaixo da ira de Deus, blasfemavam contra Deus. Deus já terá derramado nesse momento as taças da ira. O diabo, Satanás, que hoje ele está nesse mundo, que jaz na presença dele, e que o que a gente está vendo está no controle dele, debaixo da soberania do Deus que deixa o diabo fazer só o que ele permite. O diabo, o anticristo, um líder que vai enganar muitos, inclusive na igreja evangélica. O falso profeta que vai fazer sinais e prodígios. E hoje, quando essa busca intensa existe dos sinais e prodígios, onde não há pregação do evangelho, todo mundo vai atrás por coisa pequena. Lá ele vai fazer sinais e prodígios da mentira e que vai enganar multidões. Esses três já estão lançados no lago de fogo, para sempre condenados. Aqui é o dia do juízo final, e João vê então um grande trono, o trono de Deus. É de um rei, que até então não havia se manifestado como rei, apesar de nós cantarmos aqui, ele é sempre rei. O trono é branco, e aqui não tem dúvida nenhuma da relação da simbologia. Nós falamos algumas vezes, às vezes você pega uns textos para justificar alguma coisa com alegorias, analogias. A palavra branco significa santidade, pureza de Deus. Um Deus que abomina o pecado. Ele está sentado nesse trono. No trono, aquele que está assentado, quem está lá? Aquele que está naquele trono julgando, é o que está descrito em Isaías, capítulo 53, versos 2 a 7. 700 anos antes de Jesus vir, Isaías anuncia esse rei, que veio de uma outra forma. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa da minha e da sua transgressão, da minha e da sua iniquidade, do meu e do seu pecado. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, lá na cruz, os cravos nas suas mãos e nos seus pés e no seu lado, pelas suas feridas, nós que, por mais pecadores que fôssemos, por mais iníquos e ímpios que fôssemos, ele levou sobre o corpo santo dele tudo isso. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviávamos. Nós éramos assim antes de crermos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías está falando 700 anos antes de Jesus vir, proclamando a vinda de Jesus. Isaías está falando dele 700 anos, e está falando para nós 2000 anos depois. Ele, Jesus, foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse é o relato do Jesus Cordeiro, e que nós vemos agora no trono como rei, como juiz. Agora é diferente. Agora é diferente. Agora ele é rei, juiz do universo, juiz estabelecido pelo Pai. João capítulo 5, versículos 21 a 22. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, Deus Pai, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Aqui é o momento, no trono branco, agora é o julgamento de Jesus. Paulo em Atenas, diante das falsas religiões, também nos mostra isso. Atos capítulo 17, os versículos 30 a 31. E aqui ele está falando para aqueles homens. Olha o que Isaías anunciou 700 anos antes de Jesus. Jesus levou o nosso pecado. Nós precisamos crer nele, nós precisamos dele, só ele pode nos salvar. Paulo vai falar para aqueles religiosos lá em Atenas, que eles precisavam desse Jesus. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, porque lá eles estavam cheios de ídolos, adorando imagens. E Paulo está dizendo, Deus não levou em consideração a sua idolatria. Mas tem um propósito, e era para eles naquela época, era para nós hoje. Mas agora, para eles naquela época, para nós hoje, ordena a todos que em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Quem é esse homem que Deus estabeleceu? Jesus. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Imagina aquelas pessoas ouvindo disso. Imagina aqueles que negaram. Morreram. E passados quantos anos, quando Jesus vai voltar, nós não sabemos. Eles vão lembrar do que Paulo disse e rejeitaram a Jesus. E agora? Agora não dá mais. Agora não dá mais. Exatamente como Paulo escreveu, João vê o julgamento do mundo com justiça. Com justiça. Eu não entendo, mas Deus é justo. A condenação é justa. Independe se eu concordo ou não.
independe se eu entendo, se eu aceito ou não. O irmão Erwin Lutzer diz assim: não se coloque no lugar de Deus para julgar o que Ele vai fazer. Por favor, não vá para essa linha. O texto lá de Apocalipse, nós continuamos, João continua. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Por quê? Porque aqui, nesse momento, o caos havia sido estabelecido, a destruição desse planeta, porque isso aqui vai passar, tudo vai ser consumido totalmente. Então, os céus e a terra fugiram, não existe mais essa realidade que nós estamos, naquele momento, no dia do juízo. Olha que Pedro, nós tratamos recentemente sobre isso, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, e olha como a palavra de Deus, ela é completa, ela se explica. De que ele está falando? Dos céus fugiram da sua presença e a terra? Do que João está dizendo? Pedro vai dizer: havendo pois de perecer todas essas coisas, ele está falando para nós vivermos em santidade de vida, nós que cremos, que pessoas vos convém de serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, no dia da vinda de Deus, da manifestação de Jesus, os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Naquele momento não existe mais céu, essa realidade aqui não existe mais. Só estão lá Jesus, eu e você estamos lá, e todo ser humano que já pisou sobre a face da terra está lá. O julgamento acontece em uma realidade diferente da nossa, pois essa terra será desfeita. O que mais que João tem a dizer? Os versículos 12 e 13. João vê lá os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que acontece aqui? Ele diz que os mortos não estão mortos? Não, eles estão em pé diante do trono. De Adão até o último homem ou mulher, todos vão ressuscitar e vão estar frente a frente com Jesus. Ele está dizendo: os mortos estão vivos em pé diante do trono. Todos os seres humanos de todas as épocas. Ele diz: grandes e pequenos, os mais poderosos, os ricos, os mais sábios, os mais simples, todos, grandes e pequenos, diante de Jesus. Os mortos que ressuscitarão, não importa quando, como, nem onde tenham morrido, porque ele diz: o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades. Algumas traduções trazem inferno, mas a melhor tradução é Hades, porque Hades é a palavra grega para o lugar dos mortos. No hebraico é Sheol. O inferno é o lago de fogo e enxofre. Quem está nesse julgamento? Ricos, poderosos. E aqui, de verdade, todos são iguais perante a lei. Nesse momento, não existe dinheiro, não existe posição, não existe poder, não existe advogado, não existe promotor que possa mudar qualquer decisão do que foi feito. Todos estão lá. Eu e você vamos estar lá. Qual o parâmetro para o julgamento? Porque lá é o momento do juízo. E outra, o juízo de Deus não é para avaliar se quem vai e quem não vai. Já está tudo definido ali.
Quando eu e você morremos, acabou a nossa chance. Ou nós morremos em Cristo, ou morremos fora de Cristo. Ué, mas para que esse julgamento? Ali é só para constatar aqueles que creram e aqueles que não. Não existe purgatório, não existe segunda chance, não existe reencarnação. E ele está dizendo que 2 grupos serão julgados. Os que, de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros, cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Primeiro julgamento, com base nas obras. Cada detalhe das vidas dessas pessoas estará exposta. De onde você tirou isso? Jesus vai dizer, eu digo, Jesus, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. De palavra. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Os segredos dos homens, aquilo que eu e você fazemos e que ninguém sabe, está lá exposto. Aquilo que eu faço para ganhar alguma coisa, por isso que obra não salva ninguém. Uma pessoa pode dar a vida dela, dar dinheiro, dar tudo, se ela não crê em Cristo, a motivação dela está errada. Exteriormente ela é muito melhor do que muitos daqueles que creram no Evangelho. Mas o que importa é o segredo dos homens. O que importa é se eu vou estar lá diante de Jesus com base nos livros que vão mostrar o que eu fiz ou com base no livro da vida. O julgamento será de acordo com o conhecimento de cada um, com o nível de conhecimento que cada um tem. E aí é mais uma vez para nós clamarmos misericórdia, porque eu e você sabemos tudo que Jesus veio fazer. Isaías, o profeta Isaías, não tinha a revelação que nós temos de Jesus hoje. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó não tinham a revelação que eu e você temos de Jesus. Então você está entendendo? Você está entendendo que aqueles que negaram a Deus, que não entraram na arca quando Noé chamou, o julgamento deles vai ser menos intenso do que aqueles que ouvem o que Cristo fez e o rejeitam? De onde você está entendendo isso? Olha o que Jesus diz. Jesus mandou os 12 e falem de mim, proclamem a palavra, proclamem o Evangelho. E aí ele diz, Jesus está dizendo, se alguém não os receber, porque você vai de casa em casa, de 2 em 2 pregar a palavra, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, porque você está apresentando a maior dádiva que uma pessoa pode ter, que é Cristo, e a pessoa não recebe, não quer. Sacudam a poeira dos seus pés. Quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhes digo a verdade, Jesus está dizendo isso, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Mandou fogo do céu. Para esses que rejeitam a Cristo hoje, ouvem do Evangelho da graça, da misericórdia, do amor por nós pecadores, e rejeitam, não querem. Esses têm um juízo mais severo do que aqueles de Sodoma e Gomorra. É Jesus que está dizendo isso. Esses das obras se apresentarão diante de Deus com base no que fizeram ou deixaram de fazer. Eles vão chegar diante de Jesus e vão dizer, eu nunca matei, mas eu nunca roubei, eu ajudei os pobres, eu profetizei, eu expulsei demônios em nome de Jesus. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Eu dei dízimo, eu dei oferta. É claro que todos sabem que não são perfeitos, mas eles vão se apresentar com o que eles conseguiram fazer. Ah, Senhor, não dá para considerar? Tá bom, eu não fui tão bom assim, mas será que não dá para considerar o que eu fiz? Entende por que nós estamos estudando Romanos, irmãos? Entende por que quando Paulo vai falar toda a base de que nós somos e que sem a justificação de Cristo pela fé, não tem como? Gálatas capítulo 3,
versículos 10 a 11. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para aqueles que tentarem se justificar pelo que fazem ou deixam de fazer, inclusive dentro da igreja evangélica. Isso é o pior dos absurdos, dentro da igreja evangélica apresentando obras, sendo que o evangelho não são obras. Ou você acha que aqueles que vão chegar diante de Jesus, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, fizemos milagres em nome de Jesus, de onde eles estão falando? E qual é o contexto deles? Igreja evangélica. Os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ninguém pode se justificar diante de Deus pelo fazer ou deixar de fazer. E outra, quando eu tento me justificar diante de Deus pelo que eu faço ou deixo de fazer, eu estou negando o sacrifício de Cristo. Porque a única forma de eu e você sermos salvos é pelo que Deus fez em Cristo. Se houvesse outra forma, por que Ele teria mandado Jesus? E se eu quero me apresentar diante dele pelo que eu faço ou deixo de fazer, eu estou negando Cristo. Maldito é condenado. Todos os que estiverem diante de Jesus com base nas suas obras serão condenados. Eu parei de mentir, eu nunca adulterei, eu sou fiel, eu faço aquilo, faço outro, eu quero me apresentar. São condenados. Seja a pessoa mais correta e mais religiosa possível, estão condenados. E o livro da vida? Nós já vamos ver. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqui a morte, ela aparece personificada. É o fim da morte. Não vai mais haver morte. E aqui nós conseguimos entender 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 26. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Por que nós morremos? Porque um dia Adão pecou. E a partir de Adão, a semente do pecado foi passada a todos nós. Por isso que todos nós um dia vamos morrer. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, todo mundo vai morrer, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, já foi. Cristo está ressurreto hoje à direita do Pai. Depois os que, quando Ele vier, na segunda vinda que Ele vem para estabelecer esse juízo, os que estiverem vivos vão encontrar com Jesus nos ares, e os que lhe pertencem, quem são esses? Esses são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído tudo, todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. É aquela realidade que o Flávio leu no início. Lá não vai ter mais morte. Agora, não vai ter mais morte para os cristãos. Não vai ter mais morte para os que não têm Cristo. A morte e o lugar dos mortos, que é o Hades, são lançados no lago de fogo. A segunda morte é a separação eterna. Todos nós vamos morrer uma vez. Os que morrerem a segunda vez estão separados. Nós que vamos morrer uma vez fisicamente, vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas aqueles que passam pela segunda morte, versículo 15 de Apocalipse 20.
se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Os que se basearem nas obras serão condenados eternamente. Isso significa ser lançado no lago de fogo. É muito difícil tratar disso. Mas há uma oportunidade. Há uma oportunidade, por mais pecadores que eu e você sejamos. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus pelos nossos atos. Foi por isso que Ele mandou Jesus. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu creio no sacrifício de Cristo, que Ele foi feito por mim, e eu recebo pela fé, quando o Espírito revela como eu sou pecador e que eu não posso ir diante de Deus pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas Ele revela também que Ele me amou e mandou o Seu Filho, e eu creio pela revelação, a justiça de Cristo, sem pecado, me é atribuída. Eu não passo por juízo, o meu nome está escrito no livro da vida, eu não sou exposto. Por causa da justiça de Cristo, por causa do que Ele fez na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. Por mais pecadores que nós sejamos, se nós nos achegarmos a Ele, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa totalmente. A palavra diz que Ele tem prazer em perdoar, que Ele é riquíssimo em misericórdia. A palavra diz que esse Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não é o desejo dEle. Mas ninguém é justo como Deus. Ninguém julga como Deus. Ninguém condena como Deus. Mas para aqueles que o receberem, ninguém perdoa como Deus. Ninguém é gracioso como Deus. Ninguém ama como Deus. Se nós dissermos, Senhor, tem misericórdia de mim, Ele risca a dívida que eu tenho e escreve, além de riscar a minha dívida, Ele escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Basta receber. Quanto que custa? Para Deus, custou Jesus o sangue, a morte dele sem pecado. Para nós é de graça, absolutamente de graça. Basta crer pela fé, receber. Eu não preciso fazer nada, eu não tenho que parar de mentir, eu não tenho que parar de roubar, eu não tenho que parar de adulterar, eu não tenho que parar de pecar. Eu recebo a Cristo pela fé. Se eu recebo, Ele vai tratar comigo. O que João diz? João capítulo 3, os versículos 16 e 19. Porque Deus amou tanto o mundo, Ele amou esses que blasfemam contra Ele, Ele ainda está estendendo a misericórdia. Nós não faríamos isso. Qual o padrão de perdão para Deus? Pedro estabeleceu 7 vezes. Jesus falou 70 vezes 7, mas até para esses blasfemadores, até para esses assassinos, sim, se eles se arrependerem, sim, se eles reconhecerem e irem para Cristo, Ele perdoa totalmente. Deus amou todos nós, ímpios, eu e você. Nós não somos boas pessoas, não. Nós somos pecadores, separados de Deus. O que nos difere é que Deus nos ama, apresenta a sua graça. Deus amou tanto o mundo, que deu graça. Pela graça nós somos salvos. É de graça, literalmente de graça. Deus deu. Ele não cobrou nada. Ó, agora você tem que parar. Não, eu dou meu filho. Receba o meu filho. Eu estou dando porque eu quero que você o receba. É isso que o texto diz. Ele deu o seu Filho unigênito com um objetivo, para que todo o que nele crer
não participe de uma igreja, não comece a obedecer, mas todo aquele que crê em Cristo não pereça. De que é esse perecer? É lá naquele dia do juízo. Se eu creio em Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida, eu não tenho que apresentar nada, porque Ele já apresentou tudo em Cristo por mim. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar, mas para que este fosse salvo. Para esse que morreu, se ele no último momento, ele se arrependeu, por mais que ele tenha sido um blasfemador, ele é perdoado totalmente. Deus enviou Jesus para todos, para serem salvos. Agora, todos são? Quem nele crê? Quem crê em Jesus? Quem crê na morte e ressurreição de Cristo? Quem o recebe pela fé? Quem, movido pelo Espírito, arrepende dos seus pecados e recebe a Cristo? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. No dia do juízo, a sentença já está estabelecida. Lá no julgamento do trono branco, ele está condenado e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque ele não foi uma boa pessoa? Não existem boas pessoas. Foi porque ele rejeitou a Cristo. Foi porque não recebeu a Jesus. Este é o julgamento. Por que as pessoas não recebem Jesus? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas o homem ama o pecado. A humanidade prefere o pecado e rejeita Jesus. Deus condena. As pessoas são condenadas porque não recebem a Cristo. Preferem o seu pecado. Preferem as trevas e não a luz do mundo que é Jesus. Você já recebeu a luz? Você tem certeza absoluta? Você tem convicção de que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que se ele está lá foi não porque você fosse qualquer coisa, porque eu e você somos pecadores, mas porque Deus veio e pagou a nossa dívida de pecado lá na cruz, por amor e de graça? Você tem certeza? Eu não sei. Você pode falar para ele: Senhor, me revela isso, meu Deus. Eu quero ter essa certeza no meu coração de que o meu nome está escrito no livro da vida. Se você crê, dá para compreender como Deus nos ama? Dá para entender o amor de Deus? Não totalmente, ninguém consegue, mas dá para compreender um pouco mais do tamanho do amor dele por nós, mediante o que nós somos. Nós não éramos amáveis, irmãos. Nós não queríamos. Eu citei o caso do blasfemador, mas eu e você, se nós tropeçarmos em um ponto só e nós tropeçamos em vários outros, nós somos todos iguais. Eu posso nunca ter matado alguém, mas eu sou um assassino, eu era um assassino. Deus me amou assim mesmo, Deus mandou Cristo assim mesmo. Aí sim, você entende, esse amor eu não consigo entender. Entrega a sua vida a Cristo. Diga: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu recebo pela fé o que o teu filho fez. Ele, quando foi levantado lá na cruz, ele atraiu você no corpo dele. Ele levou o seu pecado
por pior que ele fosse. E ele não ficou na morte, ele ressuscitou para dar uma nova vida. Um dia ele vai buscar aqueles que o receberam, que têm seus nomes escritos no livro da vida. Ó Senhor, eu te peço no nome de Jesus, segundo a tua vontade, que tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte daqueles que partem dessa vida sem te conhecer. Por misericórdia, quebranta os corações desses que estão aqui, desses que estão ouvindo. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode. Revela. Senhor, por misericórdia, Senhor, revela Jesus, revela o sacrifício dele. Revela o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Manifesta de maneira total na cruz em Cristo. Salva, Senhor. Salva esses que estão aqui que ainda não te conhecem. Senhor, revela que o fato deles estarem aqui não quer dizer nada, eles precisam receber o teu Filho. Revela Jesus. Ó Pai, e para nós que cremos, ó Pai, obrigado por essa maravilhosa salvação. Obrigado por essa tão grande salvação. Senhor, nós não temos palavras para te adorar, para te agradecer, para te exaltar pelo que o Senhor fez. Nós te amamos, nós louvamos a Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que é o Senhor e quem revela essa verdade. Nós não temos sequer a capacidade de compreender, mas o Senhor nos revela essa verdade. Obrigado porque nós temos esperança de que um dia estaremos na Tua presença, Pai, numa realidade onde nunca mais vai haver morte, dor nem sofrimento. Nós te agradecemos. No nome de Jesus, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.